Iniciamos mais um programa do sangueazul.com, um programa feito por nós torcedores, para você, torcedor. América e Cruzeiro, que foi um grande jogo, um jogo disputado. Eu já esperava que seria um jogo bem acirrado, mas está de parabéns ao América também, que o América também jogou bem, o Cruzeiro jogou bem, ressaltando bem também o Montijo, né, que o filho dele teve internado aí, ele demonstrou um bom futebol, jogou bem, criou oportunidades. É isso aí, eu esperava que o Cruzeiro ganhasse. São Sangue Azul, estamos começando o nosso segundo programa, né? Passado a ansiedade do primeiro programa, a oportunidade, e agradecer os nossos internautas que estão participando e dando feedback pra gente. Sim. O pessoal do Twitter, inclusive nós três, a gente twitta nos dias dos jogos do Cruzeiro, todo jogo do Cruzeiro, sim, nós três que tweetamos, nos acompanha, a gente acompanha pelo Twitter, então o pessoal está interagindo, tá ficando legal assim, vamos continuar e manter a corrente. E destacar um blog aqui, Gatas na Rede, que é um blog feito pela Dia Oliveira, tá o endereço do blog aqui, vocês dão uma conferida no blog, que é muito bacana. E agradecer o pessoal do Twitter, né? Eu concordo com o Japão, que foi um jogo bem acirrado, e acrescentando aqui a opinião dele, eu entendo que o Montijo decidiu o jogo. Sorte nossa de contar com um jogador de tamanha qualidade. Na fase final do jogo, ele fez uma jogada extraordinária. E como a gente já havia previsto, o jogo com o América não seria um jogo fácil. Sim, a gente já estava falando aqui e o América vem jogando bem, inclusive com 2 gols do Leandro Ferreira, que ele nem estava cotado para jogar. Foram 2 tiros de fora da área, que praticamente defensável pelo Fábio, mas valeu como experiência. Eu já esperava um jogo difícil, o Cruzeiro jogou muito bem, eu acho que o América também impôs, mas o que foi decisivo mesmo foi que faltou perna para o América. Você vê que o preparo físico do Cruzeiro foi infinitamente superior. Chega no finalzinho do jogo, o América não tinha mais perna. O que eu destaco nesse jogo foi a ausência de Henrique e Vitorino, fez falta, sobretudo a zaga. Um detalhe do jogo também que eu observei foi que no segundo gol do América, se vocês analisarem bem, o Guerreiro, ele falhou no segundo gol ali, ele não subiu. Você pode ver que o Cuca grita antes, sobe Guerreiro, sabe? Ele não subiu. E na sobra, o América fez o gol, o segundo gol da América. Leandro Ferreira, isso. Pra mim, o Cuca não é que ele errou, né? Que ele sabe o que ele tá fazendo, ele tava sentado pra isso, né? Mas eu acho que ele errou por ter tirado o Roger. O Roger estava um dos melhores jogadores em campo, ele tirou o Roger para colocar o Everton. Mas essa do Roger sair, isso vai acontecer direto. E tá certo, foi uma grande jogada dele, eu acho. Do Cuca. Por quê? Por que foi grande jogada? O Cruzeiro estava com 2 atacantes e 2 meias. O que ele fez? Ele entrou com o Wellington Paulista. O Cruzeiro ele joga com 2 armadores. Então o Cuca tem essa chave na mão. É um dos poucos times do Brasil que tem 2 armadores de qualidade. Então o que o Cruzeiro fez contra o América? O Cruzeiro passou a jogar com 3 atacantes. Sim. E por quê? Porque o Cruzeiro, o ataque que o Cruzeiro está jogando é o Thiago Ribeiro e o Alisson, em teoria, só que não tem aquele camisa 9. Então, dependendo do jogo, da situação, o Cuca ele vai ter aplaudido por causa disso. Dependendo do jogo, ele pode jogar com 1 meia só, e jogar com 3 atacantes. O Everton Paulista veio com um matador, teve bons momentos do Cruzeiro. O momento dele é horrível. Ele não produz absolutamente nada. Agora, a vitória por si só ratificou que o Cruzeiro é o favorito ao título. Eu me atrevo a dizer que o Cruzeiro é o grande favorito ao título, não somente da Libertadores, como do Mineiro. Então, além de estabelecermos uma diferença expressiva sobre a América e relativamente boa sobre o Atlético, nós classificamos. Repetiu o placar também, né? 3-2 também. 3-2. No ano passado, que o Wellington Paulista meteu um golaço de fora da área. Vocês lembram do golaço do Wellington Paulista? Um jogão também. Cruzeiro e América estão fazendo bons jogos. A cada ano que passa, o América vem crescendo, perde jogador, mas perdeu o lateral direito, o Danilo, grande jogador que está no Santos. Veio o Marco Rocha, emprestado do Atlético Mineiro, do corpo está jogando muita bola. A América tornou um adversário bem duro para o Cruzeiro. A gente fez uma enquete no Twitter perguntando qual seria o ataque ideal para o Cruzeiro. Sim. E o resultado foi... Mais de 80% dos internautas votaram em o Alisson e Thiago Ribeiro. Mesmo a gente não tendo
o centroavante, ou até então quem não está representando bem. Isso aí só confirma o que a gente vem falando aqui, né? Que o Cruzeiro não tem o camisa 9, e mesmo assim o Cruzeiro está fazendo muitos gols por causa do Montijo e do Roger, e o Alisson ali pela direita puxando o Thiago Ribeiro. Mas quando o Cruzeiro, por isso que eu entendo o Cuca às vezes tirar o Roger e lançar mais um atacante, porque o Wellington Paulista que não está numa boa fase. Vamos aguardar o Brandão, né, Wilson? Se o Brandão chegar e meter os gols de cabeça que a gente espera, o banco fez muito bem pro Thiago Ribeiro. Agora o Alisson, ele começou explosivo, mas o Alisson, eu acho que ele joga muito mais a Libertadores do que o Campeonato Mineiro. Mas ele é importante sim. Claro. O Alisson ele tem que ser titular, porque as jogadas, aquela jogada do antigo ponta que vai ali e cruza e toca, tem que ser titular no Cruzeiro. Habilidoso, ele põe um ritmo pro Cruzeiro. E com o Roger ali, o Montijo, encaixou perfeito. Tem sido um jogador importante. O meu desejo pessoal é o Cruzeiro ganhar a Libertadores, tornando-se tri, e para então disputar um título que nos falta, né, senhores? Mundial Interclubes. Virou questão de honra o Cruzeiro ganhar a Libertadores. Então o torcedor cruzeirense, a gente entende, e a gente também ficou um pouco decepcionado ontem com o jogo, o torcedor cruzeirense ele quer a conquista da Libertadores. Claro. Virou questão de honra. Perder aquele campeonato lá em 2009, perder a final da Libertadores da forma que foi, do jeito que foi, o Cruzeiro saindo na frente, fazendo um bom jogo na partida de ida, o Henrique fazendo aquele gol, o Cruzeiro saindo na frente, então o torcedor ele espera a conquista da Libertadores 2011, é o que a gente quer e o jogador tem que entender isso. E o Cruzeiro ele tá no foco, tá focado nessa fase pra de mim, pra mim, sem dúvida nenhuma, é o Fábio, e quem vem se destacando bem é o Alisson e o Thiago Ribeiro. O Fábio não tem nem como contestar, né? 41 jogos pelo Cruzeiro, batendo o recorde do glorioso Raul Plasma. Não podendo nos esquecer da participação notória de Walter Montijo e Roger. Também, não só no Mineiro, tão quanto na Libertadores. Na verdade, com goleadas expressivas. Ambos têm 3 gols e o Roger tem 3 passes para gol direto, o Montijo com 2 passes. Então isso prova que os dois estão sendo destaque na Libertadores. Em relação ao jogo de ontem contra o Guarani, comentaram-se muito que o Cruzeiro teve uma participação apagada. Eu entendo que isso é absolutamente normal. Acaba que o jogador entra sem aquela motivação especial para imprimir um ritmo alucinante do jogo, buscar o gol a todo momento, se preocupar com o time adversário. Achei um time fraco, diga-se de passagem, 0 pontos, né? Dois jogadores que tentam fazer alguma coisa. Nós não podemos ofuscar a vitória do Cruzeiro. Foi uma vitória importante, somou 3 pontos, garantiu o primeiro lugar. Eu falo tranquilamente que garantiu. Penso que 8-0 para os Estudiantes, diga-se de passagem. Eu penso que o Cruzeiro deve fazer uma boa apresentação contra os Estudiantes, uma apresentação segura. Este sim, eu mesmo já classificado em primeiro do grupo. Porque vai ter motivação também, né? Isso é um time que ataca. Eles vão agredir, eles vão nos agredir, com certeza, as características do futebol argentino. E diferente do que muita gente falou aí, o Cruzeiro pegou vaquinha quando goleou os Estudiantes, acho que já comentou-se isso. Sobretudo os atleticanos, para tentar diminuir a nossa... Porque na verdade eles estavam esperando usar a camisa, né? Vitória. Eles estavam esperando usar a camisa eles estavam esperando usar a camisa no dia seguinte e não usaram, né? Mas o Cuca, ele foi perfeito na colocação dele depois do jogo, explicando o porquê da partida do time do Cruzeiro. Quem jogou bola, como a gente, craque como a gente, quem jogou bola sabe que jogar com um time fraco é horrível. Você tenta dar passe, você não consegue. Até o Montijo no início é aquela ansiedade de querer marcar. E o Cruzeiro não precisa disso. O Cruzeiro é o único time que pode se dar o luxo de treinar na Libertadores. Então, nação sangue azul, o Cruzeiro não fique desanimado não, porque o Cruzeiro treinou ontem. Eu ouvi falar o nome do Henrique no jogo. O jogo estava tão fácil. O Henrique só administrou. Thiago Ribeiro, voltando a marcar, inclusive aquela jogada do Cruzeiro, achei muito bem armado, que resultou no primeiro gol. Participação do pessoal da frente, conclusão tranquila do Thiago Ribeiro e o Ortigosa entrando e fazendo gol.
O Ortigosa entrou em 3 jogos apenas, oficiais nesse ano. Ele participou, somando os 3 jogos, ele participou de 46 minutos e fez 2 gols. Ele sabe prender a bola e parte pra cima. Você pode ver, igual o Wilson falou, ele em 3 participações fez 2 gols. Enquanto o Hector Paulista e o Thiago Ribeiro, tanto de gol que perdeu lá, o Alisson também, o Thiago Ribeiro perdeu um gol de cabeça feito. Eu acho que deve abrir o olho pro Ortigosa sim. O Ortigosa está se destacando bem no Cruzeiro, hein? O Thiago Ribeiro ali, o primeiro gol do Cruzeiro ali foi sensacional. O Montinho recebeu a bola e falou, vem em mim. O zagueiro veio babando, achou que ia chutar e tocou sozinho. E vale ressaltar, e o 3 dedos do Roger? Fiada de bola que o Roger me deu de 3 dedos. Toda jogada, nossa senhora. E o estádio ontem estava super lotado, né, gente? Nossa. Aí fica difícil qualquer jogador jogar. O Henrique até comentou. Fica difícil, é difícil ter empolgação. Sem persegui-lo, ontem novamente Gil deu algumas furadas ali. Eu continuo inseguro com esse rapaz. Que seja de Carlos, Gil é um jogador forte, mete medo, disposição, mas nós precisamos de qualidade técnica. Cara, ele deu 2 furadas quase que continuadas. Né? Imagina quando pegar aí um jogador mais aguerrido, com mais qualidade, a marcar um D'Alessandro, um Leandro Damião. Para virar um timaço, eu acho que o Cruzeiro precisa de um camisa 3, de um 2 e de um 9. Participe, internauta. Deixe seus comentários aqui no YouTube. Coloque aí embaixo qual o jogador, qual a posição que você acha que o Cruzeiro está em carência no momento. Sendo assim, o Cruzeiro, além de confirmar o primeiro colocado do nosso grupo, hoje tem a defesa menos vazada do torneio. Em vez do Cruzeiro, eu venho aí criticando o Gero, enfim, a gente fica segundo inseguro, mas a zaga do Cruzeiro deu uma melhorada. Nós do ano passado para cá, deu uma melhorada. Não é verdade? O Cruzeiro, sem dúvida, segue no caminho certo para a conquista desse título. Ataque altamente positivo e acho que agora nós temos que partir para tentar ser o primeiro colocado do torneio geral. Está garantida aí as prerrogativas de disputar os jogos das fases finais em casa, sobretudo a final. Então, é uma vantagem. Tá focado e jogando dentro ou fora, eu acho que, como eu falei, eu acho que o Cruzeiro é o grande favorito para ganhar. Acho que esse ano vai. Então a gente queria agradecer aqui a H. Ramos Rocha, o pessoal do Twitter que tem participado bastante, Joana Siebra, a Ruivinha Brenda, que está com a gente desde o início, o JP77, o Jonas Santos, o Brian Diniz, o Kaká Henrique 77, o Esdras Gabriel e a Dia Underline Cruzeiro, que tem um blog Gatas na Rede e está concorrendo à Musa do Cruzeiro 2011. Lembrando, Nação Azul, o nosso programa é semanal. Um programa feito por torcedores para vocês, torcedores. Não percam o nosso próximo programa. Um forte abraço. Tchau, Nação Sangue Azul. Um abraço para China Azul. Aqui embaixo, deixe seus comentários. Não deixe de deixar o comentário não. Se você viu o vídeo, é importante pra gente, entendeu? É importante pra nação Sangue Azul. Então se você tem um Sangue Azul, faça seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Quem gostou aí, ó, clique aí, ó, quem gostou no programa de Nação Sangue Azul, não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal do YouTube.